vizinhança. Durante este mês vamos estar a falar um pouco sobre vizinhança. E, de facto, não vou estar a falar da tua vizinhança necessariamente ou da minha lá na aldeia onde eu vivo, mas no sentido daqueles que nos rodeiam. E todos nós estávamos, algures, há 4 anos atrás, durante aquele ano meio doido da pandemia. E que PAN quer dizer todos. Então todos passámos por lá, todos os que estamos aqui. E eu não sei se tu foste daqueles que correu à busca do papel higiênico. Vocês repararam nesse fenómeno doido de que há 4 anos atrás as pessoas com medo, sabe-se lá que aquilo era o Covid, fazia mal à garganta, mas as pessoas pensaram que fizesse mal à barriga porque toda a gente correu a comprar papel higiênico. Lá em casa nós também tínhamos alguma, mas não tínhamos só papel higiênico, também tínhamos latas, enlatados. Eu pensei que estava a viver o Walking Dead, porque lá na rua onde eu vivo passava a GNR. Fiquem em casa, fiquem em casa. Mantenham-se em casa, mantenham-se em segurança. E olha que assustador, que é isto? Pensei que daqui a pouco, para além da corrida ao papel higiênico, vai haver a corrida ao armamento, que fica tudo doido. Também não sei se já tiveste a experiência de entrar no metro em hora de ponta. Só para eu perceber, quem é que já entrou no metro assim bem tipo lata de sardinha, como nós dizemos em português, assim bem espremidinho? E que às vezes a gente quer entrar e não consegue. Eu já há muitos anos não passo por isso. Mas queria entrar e não conseguia, quase, com jeitinho, a gente consegue. Mas para sair, às vezes tínhamos que sair numa paragem que não era a nossa, para voltar a entrar, porque a multidão nos levava a sair e depois lá entrávamos, ainda não é? Também há muitos anos atrás, numas festas populares em Lisboa, parecia que se subia a Rua da Bica ou descia conforme a multidão queria. E às vezes, a multidão tem muita força. Mas nesta manhã nós vamos olhar para alguns textos bíblicos para nós sermos, uma vez mais, confrontados, também desafiados, a sermos corajosos, a manter o que é certo, mesmo quando a multidão parece querer levar-te numa qualquer corrida desenfreada. Vamos abrir as Bíblias, por favor, no livro de Números, no Antigo Testamento. A semana passada, todo o nosso tempo aqui em conjunto foi a partir do mesmo texto bíblico, apenas citei um outro. Hoje vamos ter mais alguns textos bíblicos, não só em Números. A semana passada foi do Novo Testamento, a história do cego Bartimeu, que a irmã Lucimar já mencionou, mas hoje vamos começar a olhar para o Antigo Testamento, lá bem no início, em Números. Então, resumindo, depois de o povo de Israel ter sido escravizado durante sensivelmente 400 anos no Egito, Deus chamou Moisés, levantou Moisés, capacitou Moisés para, resumindo, tirar o povo do Egito. E eles começaram a fazer uma rota, uma jornada na direção da Terra Prometida. E diz assim no versículo 1 de Números capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: envia homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Manda um líder de cada tribo dos seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Vamos parar aqui na primeira parte do versículo 3. Então, um de cada 12 tribos, portanto, 12 homens para ir espiar a terra de Canaã, para ver como é que aquilo era. E Moisés fez conforme o Senhor lhe disse. Até aí, ótimo. Acontece que nós vemos no versículo 21, eles subiram, versículo 21, subiram e fizeram o reconhecimento da terra, desde o deserto de Zin até Reob, perto de Lebo-Hamat. E depois continua a dizer mais algumas coisas. Depois, no versículo 25 diz: depois de passarem 40 dias explorando a terra,
os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual nos enviaste e, de facto, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e as suas cidades grandes e fortificadas. Até vimos os descendentes de Anak, que eram os gigantes. Diz no versículo 30 que Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés, dizendo: vamos partir agora, mesmo agora, para tomarmos a terra. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vamos parar até aqui. Então nós lemos que estava toda a comunidade a ouvir o relatório, que eram 12 os espias que foram fazer o reconhecimento, e aqui lemos que Caleb diz: vamos lá tomar. Mas os outros disseram: não, eles são enormes. Primeiro já eram só os descendentes de Enac que viviam lá. Há lá uns gigantes, mas a seguir já estavam a dizer: eles são todos grandes. Quem não quer arranja facilmente desculpas, não é? Mas às vezes as pessoas não querem, não é por maldade. É por desconhecimento. Às vezes é por medo, por pressão. E aqui certamente que alguns estavam a ser como que levados na maré, como que na corrente da multidão, da vizinhança. Uns começaram a dizer: mas e se eles nos matam? E se eles fazem mal aos nossos filhos? E se eles fazem mal às nossas mulheres? Medos legítimos. Só que Deus tinha dito para eles tomarem aquela terra. Então, apesar de ver o mesmo que os outros, Caleb, e sabemos que o Josué também, eles diziam: não, vamos lá, nós podemos tomá-los. Nós podemos apanhar aquilo. Só que eles eram 2 e os outros eram 10. E de repente já não eram só 10, já era todo o povo. E toda a vizinhança estava contrária. Mas Moisés queria obedecer a Deus. Moisés queria, só que todo o povo estava contra. E quando ele vai falar com Deus, por isso eu disse que este texto está lá em Números 13 e também 14, nós vemos que Deus diz: ok, eu vou estar contigo, mas olha, essa geração, eles não vão entrar na terra prometida. Eles deram ouvidos a um número só porque são mais. E eu não sei se tu já viveste isso na pele. A maioria nem sempre está certa. Verdade? Lá porque há muitos a dizer, não quer dizer que aquilo passa a estar verdade. E nós vivemos em dias hoje em que há muita informação que circula e que é quase metida à força pela nossa goela, entra-nos pelos olhos adentro, como se fosse verdade. E como são muitos a dizer, parece que é verdade. Parece, por exemplo, que cada um pode escolher ser o que quer. Inclusivamente, se alguém disser: não, eu sou um cão, preso num corpo de homem. Parece que todos nós temos que dizer: sim senhor, bel, estás cheio de razão. E outros, um homem dizer: não, mas eu sou uma mulher. Então experimenta ir ao ginecologista a ver. Não dá, não funciona. Lá porque há muita gente a dizer coisas, não quer dizer que passem a ser verdade. E muitas vezes nós podemos ceder coisas só porque é o que se diz na maioria. Se alguém diz: não, mas pronto, cada um faça a sua escolha. Claro, cada um faça a sua escolha. Mas eu não vou chamar certo ao que é errado. Claro que as pessoas têm que ter liberdade para escolher. Não deve ser imposto, não pode ser imposto. Deus dá-nos a liberdade. Eu creio profundamente que Deus nos dá a liberdade de escolha. Agora, daí a que eu passo a dizer que essa escolha está certa, não. Se alguém disser: eu não quero seguir a Deus, eu posso dizer: meu amigo, tem toda a liberdade. Agora, também posso dizer: eu acho que fazes muito mal.
Aliás, não é só eu posso dizer, eu devo dizer. Então se eu vir alguém a caminhar para um precipício, eu não vou dizer, não vou avisar. Se eu souber que há um buraco no caminho de alguém, eu não vou dizer, para! Esse caminho é um caminho de morte. Lá porque outras pessoas dizem que é um caminho de vida, de liberdade, eu posso dizer que é um caminho de morte. E nós às vezes podemos ser levados a fazer o mesmo que os outros, ou às vezes não dizemos. Mas também não dizemos o que está errado, mas também não dizemos o que está certo. Vou ficar calado, depois vou ser só eu a dizer, olha para Caleb. Olha a coragem que foi necessária. Enfrenta todo o povo. Estamos a falar pelo menos 1 milhão de pessoas. E ele disse, não, vamos lá, bora. Temos que ter coragem. Eu não sei se vocês acreditam que a voz do povo não é necessariamente a voz de Deus. Muitas vezes até é ao contrário. É verdade que Deus fala através de pessoas. Deus fala através dos seus filhos. Na semana passada nós enfatizámos um dos pontos, é que Deus fala através do seu corpo, a igreja, ou seja, tu e eu. Provérbios 11 também diz, lá no versículo 14, que há sabedoria na multidão de conselhos ou de conselheiros. Claro que há. No entanto, nem sempre é a voz de Deus. Nem sempre é o que está correto. Então nós temos que ter um propósito. Nós não devemos tomar decisões nem por problemas, nem por pressão. Nós devemos andar e ser movidos por propósito. E se Deus diz que é para avançar, é para avançar. Se Deus disser que é para parar, é para parar. E se Deus diz que é branco, por exemplo, a gente vai dizer que é branco. Não vamos inventar e dizer que é arco-íris. Amém, igreja? Então nós precisamos ter essa determinação de continuar a anunciar como Josué e Caleb fizeram. Mesmo no meio de uma vizinhança que nos pode dizer o contrário. Que pode até dizer que nós estamos profundamente errados. Toda a gente sofre quando há um vizinho complicado, não é? Quando há um vizinho barulhento, quando há um vizinho sujo. Pelo menos na nossa perspectiva, ele se calhar não acha que é sujo. Também se calhar não acha que é barulhento. Mas quem já conheceu vizinhos barulhentos? Eu não posso levantar a mão porque... Não, estou a brincar. Estou aqui à frente. Pronto, alguns de vocês estão a fazer assim, eu sei. Pronto, eu só não posso que eu estou aqui à frente e há câmaras, já o YouTube e os meus vizinhos podem vir ver. Há vizinhos barulhentos. Há vizinhos que fazem pelo menos mais barulho que o que eu queria. Agora, Marisa está-se a rir, mas não tem vizinhos, né? Estás ali isolada, que eu vi esta semana. A tua casinha está ali bem sossegadinha. Nós precisamos saber que há influência positiva e influência negativa. E se Deus te tem colocado num lugar, não é só para tu estares por ali, mas é para seres uma influência positiva. Por isso Jesus disse que nós deveríamos ser como o sal da terra, que influencia, que impede o apodrecimento, que preserva. Então nós temos uma ação para cumprir. E alguém pode dizer, mas o sal é muito pequeno ao pé de tanta carne. Mas o sal faz o seu papel, mesmo sendo muito menos em peso. Para 1 quilo de carne, quantas gramas de sal é que precisamos para temperar ou para preservar? Não precisamos da mesma proporção. Então nós podemos ser chamados de contracorrente, contra a maré, mas mesmo assim mantermos essa perseverança, essa fidelidade. Avançando um pouco mais na história, na verdade avançando cerca de 40 anos, chegamos ao livro de Josué no capítulo 2 e já não é Moisés a liderar o povo. Mas vamos ver o que é que diz em Josué no capítulo 2. Josué, aquele companheiro de Caleb, está agora a liderar o povo. E Deus disse-lhe várias vezes, repete no capítulo 1, e nós vamos ver no capítulo 2, mas diz, não temas, eu sou contigo. Esforça-te e sê corajoso. Be strong and take courage. Sê forte e sê corajoso, eu estarei contigo.
E Deus continua a dizer o mesmo nesta manhã. Ser forte e ser corajoso, eu sou contigo. Tu podes não ouvir mais ninguém a dizer-te isso, mas a voz que mais importa ouvir é a voz de Deus. Amém? Irmã Maria, depois arranja o cabelo da irmã no final do culto, está bem? Se faz favor, obrigado. Ser forte e ser corajoso. E Josué diz... Bem, vamos ler o que é que acontece aqui. Josué capítulo 2. Do acampamento em Siti, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução. Agora já não mandou 12. Ele disse, vou mandar só 2. Façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Até aqui. Então ele disse, não a 12, mas a 2 espias, vão lá e façam o reconhecimento da terra e depois tragam o relatório. Aqui nós já lemos que eles foram e ficaram em casa de uma senhora de má fama, chamada Raabe, não só má fama, mas de mau proveito, era Raabe uma prostituta. E eles ficaram lá em casa. Depois, se fôssemos ler, víamos que eles souberam, os habitantes de Jericó souberam que eles estavam lá e foram para lhes fazer mal. E Raabe, estou a resumir a história, falou com eles e disse, olha, eu já ouvi que o vosso Deus é poderoso. Nós estamos todos com muito medo. Vocês vão tomar esta cidade. Salvem-me. Poupem a minha vida e da minha família. E eles disseram, salva-nos a vida, guarda-nos, esconde-nos por aqui e nós vamos cumprir a nossa palavra, nós vamos te resgatar. Ora, é interessante pensar que aquela mulher está numa cidade fortificada, com muralhas famosas ao longo da história, e eles poderiam estar muito seguros, mas Raabe estava temerosa. Talvez, a gente não consegue saber ao certo, só temos as palavras dela, mas talvez a vizinhança estivesse a sentir-se muito segura, mas pelo que ela diz, ela já estava a perceber que isto não ia correr bem e ela começou a acreditar que Deus que estava com os israelitas tinha todo o poder. Então que não era uma muralha que ia impedir Deus de cumprir o seu plano. E eu quero dizer nesta manhã que não há muralha nenhuma que possa impedir Deus de cumprir o seu plano. Mas nós temos que crer e obedecer. E ela creu. E ela depois resgatou-os, escondeu-os, depois fê-los descer, etc, etc. E depois, se nós continuarmos a ler, nós vemos que a sua vida foi salva. Vamos ver o que é que diz em Josué, no capítulo 6, no versículo 18. Melhor, 17. Jericó e tudo o que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu os nossos espiões. Olha, Deus não está muito importado. Algumas pessoas pensam, mas ela era prostituta. Deus não está muito interessado com o teu passado. Deus está muito interessado no teu futuro, dependendo do teu presente. E se tu, no teu presente, tomares uma decisão de romperes com o passado para viveres uma nova vida, Deus tem um futuro bom e de esperança para nós. Será que nós estamos dispostos, como até já foi dito pelo irmão Simar, a deixar a capa, a deixar aquilo que nos identifica ou identificava com determinadas coisas? Certamente que Raabe teve que fazer isso. Todo o seu modo de vida foi alterado. Ela foi resgatada. Se lermos no versículo 25, também do capítulo 6, diz que Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó. E até hoje ela vive no meio de Israel. O até hoje é até a altura em que o livro de Josué foi escrito, obviamente. Só que é tão bonito vermos isto. Se nós formos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 1, no versículo 5, nós vamos ver que Raabe
faz parte da genealogia de Jesus. Deus não só quis salvar a sua vida, mas Deus, o único que podia escolher a genealogia de Jesus, do Salvador do mundo, escolheu que uma mulher de má fama, de má prática, com um passado doloroso, difícil, sujo, por causa de ter sido resgatada, por causa de querer e mudar de vida, ela foi incluída na genealogia do Senhor. Uau! Mas Raabe foi mãe de Boaz, e Boaz foi o que resgatou Ruth, a Moabita. E nós estamos a ensinar às sextas-feiras sobre Ruth, a Moabita, uma outra estrangeira que também não era israelita. Portanto, nem Raabe, nem Ruth não eram israelitas, estrangeiras. Ou seja, Deus quer salvar todos, independentemente de onde é que nasceu, como é que aspecto é que tem, que sotaque é que tem. Há uns que falam inglês, uns chineses, outros não falam nada, outros não se percebe nada. Deus quer salvar. Há uns que são todos certinhos, outros são todos despenteados das ideias até. Deus quer salvar. Há uns que parece que nunca partiram um prato, outros já deram conta do enxoval todo. Mas Deus é um Deus de amor que quer resgatar. Mas tu vais sofrer a pressão do grupo e vais-te deixar ir na maré? Ou vais-tu tomar uma decisão de dizer, não, a partir de hoje eu quero fazer diferente. Eu vou assumir a minha posição. Vou também assumir um risco. Houve ou não risco aqui? Houve risco em Josué e Caleb em falar em frente à população de algo bem diferente, noutra perspectiva. Houve risco de Raabe de ser morta. Houve risco porque Raabe não tinha como ter a certeza se Josué e os seus homens iam cumprir a promessa. Certo? Mas ela arriscou. E será que nós estamos tão confortáveis neste nosso mundo do século XXI que não queremos nem à lei da bala, como diz o povo, assumir riscos? Ah, Deus, servir-te. Ah, Deus, não. Comprometer-me a servir na igreja. Não, isso é tão desconfortável porque as pessoas são chatas. Não é o pastor que está a dizer, são pessoas que dizem, eu não. As pessoas são difíceis. As pessoas são diferentes. Desafiam as nossas ideias. Olha, perdi o pio momentaneamente, não se pode dizer nada. Desafiam as nossas ideias. Mas depois a gente fica com horários ocupados. Então, mas como é que eu posso levar o menino ao futebol e à ginástica e ao desporto e ao basquete e ao balé se depois estamos comprometidos com a igreja? Pois, se calhar temos que tomar decisões. Mas se calhar não é o basquete que é prioridade, ou o balé, ou o badminton, ou seja lá o que for. Se calhar é as coisas de Deus que têm que ter prioridade. Já que temos que ter prioridades na vida, ou vamos na maré e fazemos como a nossa sociedade. Marcos no capítulo 2. Estou quase a terminar e eu sei que isto são boas notícias, então eu digo. Marcos no capítulo 2, a partir do versículo 1. Enquanto abrimos, deixem-me só reenfatizar que Raabe creu em Deus, a vida dela foi salva, a da família foi salva, ela ficou na história para todo o sempre, a sua eternidade foi mudada e nós hoje, alguns milhares de anos depois, mencionamos Raabe como um exemplo de fé, de coragem. Quando nós acreditamos em Deus, quando nós tomamos uma decisão, há muito fruto que pode vir daí. Quando nós nos disponibilizamos para ser semente, e a semente corre um risco, porque a semente fica escondida durante um tempo. A maior parte das sementes fica enterrada, fica escondido durante um tempo. Mas nós não queremos nem ficar escondidos, nem correr riscos. Somos avessos ao risco, contrários ao risco. É bom sermos criativos para Deus. E esta história que vamos falar, um pouco para terminar, fala disso. Diz assim em Marcos 2:1. Dias depois, Jesus retornou a Cafarnaum e a notícia de que ele tinha voltado espalhou-se rapidamente. Em pouco tempo,
A casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Então, houve uma multidão, a vizinhança acorreu àquele lugar, a Cafarnaum, e já não havia lugar. Diz aqui que nem do lado de fora. Mas, enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Versículo 4. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Tem um ponto final, para aí a leitura. Se aguentares a curiosidade. Se bem que alguns já sabem o que vem a seguir. Havia uma multidão. Nem dava nem para entrar. Provavelmente muito menos para ouvir. Não havia sistema de microfones, nem colunas. Não dava para entrar. Muito menos espaço para 4 homens e uma maca com um paralítico lá em cima. Era fácil demais aqueles homens terem dito. Eu acho que era o que eu diria, provavelmente. Ei, olha, não dá. Olha, vamos voltar para trás. Tu não estás a pesar pouco. Isto não é confortável. E não há garantia nenhuma de que se a gente ficar aqui à espera à porta que o homem te veja. Vamos embora. Pá, não deu. Amanhã tentamos outra vez a ver se dá. Não, mas aqueles homens eram determinados, corajosos, criativos. E se há coisa que nós podemos querer ser em Deus, é determinados, corajosos e criativos. Estava à espera de um amém. Por isso nós não temos que temer se os jovens pensam coisas diferentes, por exemplo. Se os jovens e as crianças querem outras coisas, porque a criatividade é-nos dada por Deus e nós devemos colocá-la em uso para o Senhor. E às vezes aquilo que nós, pelas pancadas da vida, por isto, por aquilo, pelas experiências, já dizemos, é melhor não. Porque alguém vai, não sei, olha as autoridades, olha não sei o quê. O trabalho que dá agora de destelhar o telhado e tal. Mas os jovens vão ir. Quando foi há pouco tempo do nosso cinema ao ar livre, ali no Largo da Feira, houve uma das vezes que alguns jovens entraram até lá no bar local para falar de Jesus. Ainda bem que nem me perguntaram a opinião, que eu dizia, não, a gente não pode entrar num café, a gente não pode ir lá falar de Jesus, a gente não vai incomodar, a gente não pode entrar, não se pode ir dar folhetos numa propriedade privada, menos ainda incomodar as pessoas, etc. Ainda bem que não me perguntaram. Não me perguntaram, foram criativos, foram ousados, assumiram o risco. Ninguém lhes bateu, correu bem, ótimo. E eles anunciaram Jesus durante o tempo todo do filme. Com pessoas que nem estavam a ver o filme, estavam lá nos bares a beber cerveja e etc. Tudo bem, maravilha, ainda bem. E nós não sabemos o resultado dessas sementes que foram lançadas. E também é Deus que dá o crescimento. Então não é esse o nosso papel. O nosso papel é anunciar, é ser criativo. Agora, só para apertar um bocadinho connosco, quando é que foi a última vez que foste criativo para o Senhor e arriscaste? Bem, vamos continuar a ler. Diz que então abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram o homem na maca bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Uau, eles foram criativos, eles abriram um buraco, subiram, sabe-se lá como, para cima do telhado, desceram a maca, nem sei como é que o homem não caiu. Deve ter sido uma engenharia dificílima, mas lá foi. E Jesus, a ver aquilo tudo, depois dá uma resposta contracorrente. Também. Porque o que era expectável? Era Jesus virar-se para ele e dizer: Uau, fantástico. Jesus dizia, levanta-te e anda. Mas Jesus não se deixava pressionar também pela multidão. E ele quis tratar do assunto mais importante da vida de qualquer pessoa. Tu e eu podemos ter problemas, as pessoas podem ter problemas visíveis, difíceis, como aquele paralítico tinha. Mas o maior problema do homem, da humanidade, é o pecado. É o pecado que nos separa de Deus. E nós teremos isso tratado quando chegarmos a Jesus e aceitarmos a salvação que Ele tem para nós. E qual é essa? A salvação é que Jesus sofreu na cruz, Ele foi morto por ti e por mim, derramou o seu sangue e nós podemos viver para Ele.
Ele depois venceu a morte e garantiu-nos a vida eterna, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele. Então esse é o maior problema da humanidade, é o pecado. E o pecado separa-nos de Deus. Mas quando nós reconhecemos a obra que Jesus fez, nós aceitamos isso para a nossa vida e vivemos em novidade de vida, numa nova vida. Somos, diz a Bíblia, novas criaturas. Mas depois Jesus diz assim, no versículo 9, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Os pecados estão perdoados, ou levanta, toma a tua maca e anda? Eu vou-te mostrar que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. O que é que Jesus está a querer dizer? O que é que era mais fácil? Eu dizer uma coisa invisível ou uma coisa visível? Mas para que tu saibas que eu tenho todo o poder, eu então agora vou fazer um visível, para comprovar que o invisível eu também faço e tenho todo o poder, e que isso é muito mais importante. Ele disse ao paralítico, levanta-te, pega na tua maca e vai para casa. O homem levantou-se de um salto, pegou na maca e saiu andando diante de todos. E a multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando, nunca vimos nada igual. Quando há gente criativa, ousada, comprometida, há uma boa probabilidade da multidão também clamar, nunca vimos nada assim. E também louvarem a Deus e terem também eles que ser confrontados com a decisão no seu coração de aceitar a obra do Senhor. Perguntas para nós. Será que nós estamos a seguir as palavras de Jesus? Será que nós estamos a romper com o passado? Será que nós rompemos, digamos, com a pressão da multidão para fazer as coisas à maneira de Deus? Em João 6, a partir do versículo 66, é dito a Jesus, para onde iremos nós, se és tu que tens as palavras da vida eterna? Jesus tem as palavras da vida eterna. Muita gente pode dizer muita coisa, mas só Ele tem as palavras da vida eterna. Só Ele é a salvação. Será que nós estamos a ouvir e a alinhar a nossa vida com isso? Será que reconhecemos Jesus? Será que ouvimos a sua voz? Nos chegamos a Ele? Arrependemos-nos da vida anterior, tal como Raab, e arriscamos ter a nossa história mudada para toda a eternidade? Vamos ficar de pé. Se eu fizesse algo assim muito inusitado, muito invulgar e dissesse, toda a gente sai do seu lugar e vamos ocupar aqui os corredores e a frente. E de facto, eu nem faço porque corro o risco de correr mal. Mas se de facto toda a gente saísse e ficassem só 2 ou 3 nos lugares, os que ficassem nos lugares sentiam muita pressão. Tipo, já me aconteceu, já agora ficam a saber. Mas eu não vou fazer isso. Mas eu vou fazer um convite. Será que está aqui alguém nesta manhã que quer ir contra a maré? Não é a maré que se reúne aqui, mas a maré da sociedade, da vizinhança, do meio no qual estamos envolvidos. E dizer, eu quero ser ousado para Jesus. Eu quero romper com o meu passado. Eu quero aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero entregar-lhe a minha vida e quero que Ele mude a minha história. Será que está aqui alguém que tem a coragem de dizer, eu quero, e faz assim um sinal? Amém. Aleluia. Deus está a ver. Hoje é um início de uma nova história. Não interessa o que está para trás. Fracassos, sucessos, acertos, enganos. Deus pode, a partir de hoje, escrever uma nova história. Incluir-te na listagem daqueles que são os filhos e as filhas de Deus. Mas eu também quero lançar um outro desafio. Será que tu precisas ser criativo, ousado, para não fazer exatamente como aos outros, mas eventualmente tomar uma decisão de ruptura e bem ousada? Que põe em causa o teu conforto, põe em causa até o teu sustento, mas que tu estás a dizer, eu creio que o Senhor Jesus é o sustento da minha vida. Não é uma carreira, não é uma conta bancária,
Mas é o Senhor Jesus, o Senhor da minha vida. Ele é o meu sustento, Ele tem as palavras da vida eterna. Não há outra quem eu queira seguir. Jesus é o Deus que tem todo o poder e é o Deus de toda a provisão. Descansa nele. Mas o descanso nele é um descanso ativo, em que Ele espera que tu e eu tomamos uma atitude. Façamos algo. Há uns anos atrás, um amigo meu, que era funcionário público, e há uns anos atrás dizia-se que era excelente ser funcionário público. Depois de aí alguns 10 anos, ele saiu, deixou de ser funcionário público para seguir a voz de Deus. E Deus é o mesmo. O Deus que garantiu o sustento naquela altura é o mesmo Deus que garante o sustento hoje. O Deus que diz: eu sou o pão da vida, alimenta-te de mim. Vem a mim e bebe da água da vida. Então não temas arriscar. Não temas o desconforto. Aleluia. Vamos orar, igreja. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Não a voz da sociedade necessariamente. Não a voz do povo. Comigo, em mim, em nós, não é o povo que mais ordena. Nós somos o povo de Deus e é o Senhor Deus que ordena, que manda. Senhor, eu oro que a Tua palavra, a Tua direção para nós não seja tida para nós como mais uma voz entre outras vozes, um conselho como se de outra coisa qualquer se tratasse, mas Senhor, que nós possamos assumir isso com seriedade, com coragem, assumindo um risco para Te agradarmos, Senhor. Para não irmos pela maré, para não sairmos nas mesmas paragens onde os outros saem, para não entrarmos nos lugares onde os outros entram só porque é a maioria. Senhor, ajuda-nos a ter a coragem, a determinação de avançar na Tua direção, de tirarmos tempo para Te ouvir, para Te conhecer e Te tornar conhecido na nossa geração. Deus, ajuda-nos a anunciar as Tuas maravilhas, mesmo quando parece fanatismo, quando parece loucura, quando alguns tentam ridicularizar. Ajuda-nos a sermos ousados, sábios, sensíveis, para sabermos fazer as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos preparados, não apenas à espera, mas preparados para a Tua vinda e a preparar outros para o Teu regresso, Senhor, no nome de Jesus. Deus, eu oro por aqueles que levantaram a mão, que têm este desejo, Senhor, de fazer de Ti o Senhor e o Salvador das suas vidas e que Tu escrevas neles e através deles uma nova história. Eu oro, Deus, que eles entendam a alegria da salvação e que eles sintam também a alegria da salvação, de serem novas criaturas, que eles saibam que a sua vida foi salva para toda a eternidade, porque estão em Cristo e não segundo as inclinações do coração do homem. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. E o povo de Deus diz: Amém. Aleluia.